convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que dizes que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Todos os jovens que vão se crismar hoje a ficarem de pé. Dom Vasconcelos. Estes são os jovens que vão receber o crisma. São os jovens da paróquia São Pedro e São Paulo. Marcos, eu me alegro muito de contemplar esses jovens. Tenho certeza que eles poderão colaborar muito com a sua pastoral, com o seu trabalho de pastor nesta paróquia. E sei também que o Senhor tem uma grande responsabilidade, juntamente com os catequistas, e dar continuidade ao acompanhamento desses jovens, para que eles possam crescer na fé, na esperança e na caridade. Obrigado. Pode ser. Prezados irmãos e irmãs, nós iniciamos a celebração de hoje dessa Eucaristia, falando da importância dessa liturgia, que coroa e conclui o tempo litúrgico, o ano litúrgico, com essa solenidade de Cristo, Rei de Deus. Esta semana será a última semana do ano litúrgico. A partir do próximo domingo, nós já estaremos iniciando um novo ano. O ano civil começa no 1º de janeiro. O ano litúrgico inicia no 1º domingo do Advento. Será um período de 4 semanas que irá nos preparar para o Natal. Muito importante preparar para o Natal, para que o Natal seja a comemoração do nascimento de Jesus, o memorial do nascimento de Jesus, para que o Natal, o menino Jesus, possa renascer em nossos corações.
Porque tem muita gente que se preocupa com a roupa nova, com o calçado novo, com a casa pintada de novo, e esquece o principal, de preparar o coração. Então o Advento vai nos preparar para o Natal e vai também nos preparar para a segunda vinda do Senhor, porque sabemos e cremos que o Senhor vai voltar para julgar os vivos e os mortos, embora não saibamos o dia nem a hora. E concluindo esse ano litúrgico, então, a igreja nos propõe celebrar Cristo, Rei do Universo. E nós podemos nos perguntar: que sentido tem proclamar Cristo Rei? Cristo é Rei? Nós temos uma imagem um tanto negativa dos reis. Tantos reis perversos que oprimiram, que dominaram. Mas nós sabemos que Jesus é um rei diferente. Não é um rei coroado de ouro, é um rei coroado de espinhos. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. O seu trono é a cruz. O reino de Deus é o tema principal de toda a vida e de toda a pregação de Jesus. Quando Jesus nasceu em Belém de Judá, alguns dias depois chegou em Jerusalém uma caravana de magos que vieram do Oriente, perguntando ao rei Herodes: onde nasceu o rei dos judeus? E Herodes, que era o rei, ficou preocupado e apavorado, temeroso, e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, com medo de perder o seu reinado. Parece. Jesus anunciou o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo, disse Jesus. Vejam a importância do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então o reino é o tema central, já disse, de toda a vida e de toda a pregação de Jesus. Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, depois de exaltar e santificar o nome de Deus. O primeiro pedido que ele faz: venha a nós o vosso reino. Nós rezamos todos os dias: venha a nós o vosso reino. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, diante de Pilatos, Pilatos perguntou: tu és rei? E qual foi a resposta de Jesus? Sim, eu sou rei. E foi para isso que eu vim ao mundo. Porém, meu reino não é deste mundo. Não é como os reinos deste mundo. Porque se fosse dessa forma, os meus guardas iriam defender, lutar por mim. Não, o reino de Deus não é um reino que domina, que oprime, que se impõe. Jesus nos falou sobre o reino. O reino de Deus não é ostensivo. O reino de Deus é discreto. É como um grão de mostarda que cresce vagarosamente, mas que já está no meio de nós. Jesus reina, meu prezado irmão, meu prezado irmão, meu caro crismão, à medida em que eu sou capaz de abrir o meu coração e permito que Jesus seja o rei da minha vida. Jesus não nos domina, Jesus não se impõe, Jesus propõe e você dispõe. A liturgia de hoje nos fala sobre esse reino. O prefácio da missa de hoje nos fala das características desse reino. Como é esse reino? O prefácio da missa de hoje diz assim: primeiro, ele é um reino eterno
e universal. Nós ouvimos na leitura do Apocalipse. Esse reino é eterno. Ele é rei do universo. Não apenas dos cristãos. Ele é rei do universo, de todas as criaturas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. O reino eterno e universal. É o reino, diz a liturgia de hoje, o prefácio da missa, da verdade e da vida. Que palavras cheias de significado. Jesus disse no Evangelho de hoje: o meu reino é o reino da verdade. Quem é da verdade, me segue. Adere ao meu reino. Como é importante a verdade? A verdade liberta. A verdade às vezes dói. A verdade às vezes machuca. Mas a verdade liberta. A verdade constrói. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é importante ser verdadeiro. Que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. Não seja morto. Ou você é quente, ou você é frio. O morto é vomitado, diz o livro do Apocalipse. Como é importante ser transparente. O mundo seria outro. A sociedade seria outra se houvesse verdade, transparência. Se não houvesse tanta corrupção, o mundo seria outro. O reino é da verdade e da vida. A vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. Se nós queremos construir o reino de Deus, nós não podemos ser contra a vida. Tudo aquilo que é contra a vida se opõe ao reino de Deus. O aborto é contra a vida. Uma criança, ela é gerada no ventre materno a partir da concepção, a partir da união do espermatozoide com o óvulo materno. Ali existe vida humana. Tudo que se atenta contra essa vida humana é um assassinato a uma criança indefesa. O reino de Deus é o reino da vida. Existem muitas coisas que tolhem a vida e que impedem de uma vida digna e uma vida em abundância. A fome, a miséria, a exploração. A vida é um dom tão belo. O mais importante que Deus nos deu, o mais importante não é quanto vivemos, mas como vivemos. Reino eterno, universal, da verdade e da vida, da santidade e da graça, diz a liturgia de hoje. O reino de Deus é o reino da santidade e da graça. Vivemos e o reino de Deus acontece à medida que o nosso coração acolhe a santidade de Deus. Isso nos se dá através dos sacramentos que nós recebemos, da unção que você, caro jovem, vai receber hoje. O Espírito Santo vem até você para deixá-lo cheio de amor a Deus e ao próximo. Reino da santidade e da graça. Graça é dom gratuito de Deus. Reino, diz a liturgia para concluir, da justiça, do amor e da paz. Eu penso que esses são os dons que nós mais almejamos, que toda a humanidade almeja. São dons que, independente do credo, da raça, da nação, todos nós desejamos a justiça, o amor e a paz. Essa é a proposta do reino de Deus. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo.
Qual é o sentido então de receber o Espírito Santo? É exatamente receber a graça necessária para contribuir com a construção desse reino que já foi inaugurado por Jesus, que já está no meio de nós e que terá a sua plenitude na eternidade. Como é bom saber disso? O ano inteiro, o ano litúrgico, vai nos convidar a nos reunir em torno da palavra. A palavra que transforma. A palavra que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. E nós devemos fazer uma caminhada com Jesus. Uma caminhada com Jesus. A liturgia, ela se organiza em três. Você está iniciando essa caminhada. Existem sacramentos de iniciação à vida cristã: batismo, Eucaristia, Cristo. São os sacramentos que nos iniciam na vida cristã. Nós devemos fazer essa caminhada. Uma vez iniciados, nós devemos prosseguir, caminhar. E a igreja precisa muito de você. Chega ali na porta da igreja, encontra um jovem que participou hoje na arquidiocese de um encontro com representação de todas as paróquias da arquidiocese e de todos os movimentos empenhados em preparar a Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer o ano que vem, o encontro dos jovens com o Papa. Que presente para o Brasil! O Santo Padre vem ao Brasil e o Brasil vai sediar um encontro mundial da juventude. E esses encontros que foram iniciados com o Santo Padre João Paulo II, de saudosa memória, estão trazendo bons resultados. Sim, bons resultados. Como é bom perceber um jovem vibrando com a igreja, sentindo com a igreja. Jovem que reza, jovem que se confessa, jovem que comunga, jovem que se sensibiliza com a morte de outros jovens, o genocídio dos jovens, jovens sendo assassinados porque não conseguem pagar suas dívidas. Nós não podemos ser insensíveis a essa realidade. São filhos de Deus. Como sofre aquela família? Além da dor de perder um filho, sofre também a dor da discriminação, porque muitos dizem, era um bandido, e não querem saber, e se esquecem que era o filho de Deus. Devemos perguntar por que o jovem procura a droga. Porque dentro de casa a vida não está legal. Porque muita coisa poderia se transformar se o Espírito Santo pudesse agir no coração das pessoas. Eu não vou falar muito, não, eu já falei muito, né? Mas eu vou só concluir o pensamento. Eu fui para uma cidade, muita gente estava preocupada com a violência. Eu era padre ali. Me chamaram para uma reunião. O prefeito, o padre, os pastores evangélicos, o promotor de justiça, o delegado, outras autoridades, a polícia, e todo mundo cobrava da polícia. E dizia assim: a polícia não nos é feita, nós não temos proteção de nada, os bandidos fazem o que querem. E o policial disse: nós não temos viatura, nosso corpo, a corporação é muito pequena. Depois um deles se levantou e disse assim: vocês têm razão, nós temos sido ineficientes. Porém, eu quero lembrar uma coisa: antes que a polícia tenha falhado, a família falhou, a escola falhou, a igreja falhou. Calou a boca de todo mundo, inclusive a minha, porque ele tinha razão. É verdade. Porque não adianta colocar policiamento ostensivo nas ruas e cercas elétricas nos muros se a gente não consegue transformar os corações das pessoas. E por isso nós contamos com você, jovem. Porque não será o padre, no culto da missa, que vai fazer isso sozinho.
conta com você, para que você seja missionário de Jesus, colaborador na construção desse reino, para que você bata em cada porta e se diga: Jesus é o rei da nossa existência. Abra sua porta para Ele. Que você possa testemunhar a vida cristã, deixando-se guiar pelo Espírito Santo. Abra seu coração nessa noite de hoje. Permita que o Espírito Santo entre dentro de você e transforme a sua vida, e você possa sentir o Espírito novo. E você, quando voltar para casa, seu pai e sua mãe podem dizer: algo está mudando nesse jovem. Não foi uma formalidade que aconteceu na igreja, não. Ele está agindo diferente. Porque às vezes a gente sabe ser gentil, educado lá fora, e não sabe ser dentro de casa. Mas quando a gente se deixa abrir pelo Espírito Santo, envolver pelo Espírito Santo, transformar pelo Espírito Santo, a nossa vida começa a mudar de casa, na família. E a vida deixa de ser uma droga. E a gente começa a dar sentido à justiça humana. E assim seja. Amém.